E aí, vamos para mais um cafezinho? Vamos conversar sobre como um sênior deve olhar para os pull requests com carinho, principalmente nessa época de IA. Então, vamos conversar? Hum. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse canal Computação Crítica, e praticamente todo dia eu tenho um cafezinho aqui onde eu falo sobre temas da computação, desenvolvimento de software e assuntos correlatos, né? E hoje eu quero falar sobre pull request, IA e o sênior, quem sabe 10 vezes engineer, aquele meme meio tóxico que surgiu há algum tempo, né? Então, vamos conversar sobre esses assuntos? Bom, começando aqui, né? Por que esse assunto, né? Porque esse assunto porque me pediram, né? Perguntaram para mim, cara, como é que você tá vendo as IAs, né? As pull requests nessa era de A e qual está sendo o impacto, né? Aí eu pensei assim, pô, vou falar sobre PR, né? Vou falar sobre a maneira como um sênior, alguém de maior responsabilidade dentro da organização, pode olhar para as PRs, né? E aí eu até pensei assim, por que eu não toco no tema lá, naquele meme famoso que teve algum tempo atrás, o 10 vezes engineer, né? Por que eu não toco nesse tema, né? Então, eu resolvi tocar nesse assunto, né? E primeiro, assim, vamos avaliar por que existe pull request, cara. Não sei se você sabe por que existe pull request, né? Pull request, eu lembro que pull request antigamente era chamado de code review, né? Assim, o code review existia, sempre existiu. Eu lembro que no começo quando eu comecei a trabalhar, era um processo mais demorado. Você sentava lado a lado com a pessoa, né? Eu lembro no primeiro code review, eu vou chamar de code review porque isso não era um processo de pull request, o processo de merge era feito de forma separada, né? A gente sentava lá ao lado com um engenheiro mais sênior e ele ia ali dando as dicas pra gente, cara, não faz isso, faz aquilo, né? Eu lembro de ter aprendido muito nessa época, né? E eu lembro também que, assim, eu entrei numa empresa logo quando eu estava fazendo engenharia de software na faculdade. Aí, assim, eu nunca li sobre o tema, mas um dos pontos chaves do code review não é garantir a qualidade do código, mas garantir a homogeneização do conhecimento, ou a forma comum de se fazer as coisas. Porque pensa ali, você tem um projeto de 10, 15 pessoas, tá todo mundo ali envolto naquele código, né? E aí você faz uma classe ali, enquanto outra pessoa está fazendo uma coisa parecida. Então, assim, a gente tem que homogeneizar a forma que as pessoas fazem as coisas. Então, assim, cara, se eu vou fazer essa classe, vocês têm que se comunicar com outra pessoa. Então, outra pessoa não pode fazer algo parecido. Então, tem que ter uma homogeneização, tornar parecido o desenvolvimento de todo mundo. Usar os mesmos padrões, usar os mesmos trechos de código, né? Tipo, não, cara, você usa aquele módulo para tal coisa, ou a gente vai construir um módulo separado, né? Você tem que ter essa homogeneização. E também, assim, as pessoas têm que saber o que os outros estão fazendo, né? Não dá para ficarem socando o código ali dentro de um repositório sem ninguém saber assim, opa, o que está acontecendo aqui, né? Ninguém está revisando, né? Então, pull request, ela surge desse processo de code review, né? Aliás, tem um material muito legal chamado, eu acho que é Code Review, Pirâmide do Code Review, né? Eu vou deixar no link aqui, que é uma pessoa que qualificou assim, cara, o que uma pessoa deve olhar, né? E muitas vezes as pessoas não saem ali da pontinha, né? Que é ali, tipo, olhar a sintaxe, olhar como está sendo escritas as coisas, porque eu tenho uma preocupação muito mais ampla com a Code Review, né? Eu até tenho falado para as pessoas que estão trabalhando comigo, né? Você olha o código, assim, os desenvolvedores olham o código muito do ponto de vista funcional. Ah, funcionou, tá valendo, vai, né? Eu olho o código do ponto de vista de um especialista que muitas vezes não sabe o que está acontecendo ali, né? Ele é chamado para uma reunião, ele é apresentado um bug, né? E aí diz assim, cara, o que está acontecendo aqui? Eu vou ter que abrir aquela classe e entender o que está acontecendo ali, né? Então, eu, do ponto de vista de um sênior, né? De alguém experiente ali, de alguém que tem que resolver problemas em produção, né? Eu olho o código do ponto de vista comunicativo, né? Aquele código está me comunicando o que está acontecendo. Tanto que eu lembro, assim, de ter aberto classe com as pessoas, eu falei assim, cara, me lê essa classe, me descreve o que está acontecendo. Não, peraí, tem que abrir essa outra. Eu falei, opa, não, você não pode abrir a outra. Abre essa classe e me diga o que está acontecendo. Não, mas eu não vou saber. Eu falei, exatamente. Esse é o problema. Eu tenho que saber o que está acontecendo aqui, né? Ah, não, mas assim, aí vem aquela chance de botar tudo, trazer toda a complexidade para cima. Não, você tem que esconder a complexidade, porque eu tenho que ser o ponto de explicar, né? Então, eu lembro que teve uma das funcionalidades, a gente tem uma aplicação de Stream Processing, né? E aí a gente estava fazendo tracking, né? E aí o cara botou lá assim um método, né? Tinha um header manipulator, não, tinha um header manipulator, que é um cara que eu implementei, né? Mas tinha um header helper, né? Helper eu tava falando pra um cara ontem, assim, não use helper, pelo amor de Deus, né? Tinha um header helper, né?
que aí ele vai assim, verifica se existe e concatena valor. E aí ele dava uns 3 parâmetros. Aí eu falei assim, cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Tipo, eu não sei. E aí, sabe como é que eu mudei isso aí, né? Eu criei uma classe chamada tracking, né? Porque no fundo o que que tava acontecendo, né? Era basicamente, eu tinha um header e eu tinha que apendar um valor ali que era uma funcionalidade de tracking, né? E eu criei a classe tracking. Essa classe só recebia o quê? O identificador do ponto que tava, né? E aí eu passava o header e falava assim, aplica. Só isso, né? Então, assim, eu só aplicava o header. E aí, uma coisa que. Aí, aquilo dali, eu acho assim. E aí, falando do ponto de vista de comunicação, né? Porque um código, né? Se você está revisando uma PR, o código ele tem que comunicar. Né? Ele tem que comunicar, e se não comunicar bem, aquele código falhou. Aquele código falhou, né? O código não falha quando ele tem que ter comentários, coisas não. E se ele não comunicar bem, se a pessoa que não lê, ele não entende, ele falhou, né? Então, quando eu boto o tracking, eu já digo ali qual que é a funcionalidade, o que está sendo feito, né? Eu separo as interfaces a ponto de ser testado. Aí você pode levantar assim, não, mas tem código repetido ali, porque no tracking eu faço negócio com header, em outro lugar eu faço negócio com header. Não tem problema, cara. Não tem, assim, a galera tem um tesão, um medo, assim, de não duplicar código, ou um tesão, assim, de usar o mesmo código, que eu acho absurdo, porque, assim, você pode ter ali manipulação de headers em vários lugares, só que muitas vezes eles são parecidos, mas não são iguais. Então a gente tem que ter ali, na pull request, identificar, tipo, isso é código parecido, mas ele é igual? Ele tá no mesmo caso de uso, né? Eu vou muito pelo caso de uso, né? Então, quando eu vou fazer uma PR, eu sempre estou olhando primeiro, assim, para efetividade do código. O código está funcional, assim, ele segue ali as regras, as boas práticas do desenvolvimento de Java, né? Não javismo cultural, esquece javismo cultural, não gosto de javismo cultural, já falei isso diversas vezes aqui, né? Mas ele segue boas práticas, ele tá legível, ele usa bem as APIs, né? Ontem eu tava falando do bom, do mal, e do medíocre, né? Ele segue as boas práticas para o uso da JVM, ele usa as coisas de forma correta. Se não, eu passo para a segunda parte, que é assim, ele comunica efetivamente, né? Depois eu passo para a terceira parte. Cara, os testes são bem feitos, né? Como é que são feitos os testes? Tem cobertura de teste, né? Esses dias eu peguei um bug, a gente pegou um bug em produção, e aí eu até investiguei, aí passamos para uma engenheira nossa, né? E aí ela implementou só o código ela só implementou o código que corrige o bug, né? Aí primeiro implementou errado, depois eu voltei. Aí tem uma hora que quando eu voltei para ela, eu falei assim, cara, tá errado isso aqui, volta atrás, né? Aí eu me toquei uma coisa, opa, ela não botou teste. Aí eu falei assim, perguntei pra ela assim, você conseguiu replicar o teste? Ela, não, então para tudo que você tá fazendo. Para tudo que você tá fazendo. Tenta replicar esse bug no ambiente no teste unitário. Depois que você replicar, é que você vai ter entendido o que aconteceu. E depois que você replicar, você vai conseguir implementar corretamente. Porque não adianta implementar. E aí eu peguei a PR dela, voltamos atrás, né? Eu pedi para ela pegar o branch do zero, assim, o Bench Master, e aí alterar o código, conseguir replicar aquilo, e depois ela pegar aquele teste e aplicar ele no Branch. E aí, quando ela conseguiu fazer isso, ela viu que o código dela estava funcionando, ou seja, o código falhava em Master, mas funcionava em produção, né? E aí eu aprovei a PR, né? Mas a gente teve esse problema, porque assim, ela não tinha os testes funcional, né? Então, eu como sênior, eu tô olhando ali pro código, né? E aí eu quero olhar para o código do ponto de vista de que o código, ele consegue comunicar, né? O código, ele tem uma das propriedades que é efetiva para ele, né? Mas a PR não é só o código, né? Ela tá olhando também para o desenvolvedor, né? O desenvolvedor, ele tem conhecimento necessário para desenvolver aquela funcionalidade. Muitas vezes a gente vai olhar para aquela PR e falar assim, cara, lê isso aqui. Lê isso aqui. O que eu mais indico, na verdade, eu falei ontem que eu mais indico é Design by Responsibility, né? Que é um artigo muito antigo que eu faço ele formalmente, né? Eu chego numa classe, eu listo todas as responsabilidades da classe, e aí eu pego as responsabilidades e vou dando nomes para elas, né? Eu vou descrevendo o que cada coisa acontece, né? Essa é uma das coisas que eu faço muito, né? Eu digo pra galera, ó, quais são as responsabilidades, listou as responsabilidades? Beleza. Agora vamos dar nomes, né? Ou tipo, vamos quebrar essas responsabilidades. Eu até vi uma PR, tava fazendo uma PR agora, né? Que eu perguntei pro cara, né? Cara, isso aqui, ele pode mover pra lá?
Porque esse código não é daqui, esse código é de lá, essa complexidade é de lá. E aí você está replicando essa complexidade em todos os cantos. Eu falei assim, desse lado aqui, ele tem que ser uma linguagem de alto nível. Eu tenho que só dizer assim, ó, me faça isso, me faça aquilo, né? E aí eu dou uma... Eu sempre dou um artigo também do Martin Fowler, né? Que é o Theodon Ask. Esse conceito não é dele, né? É o Theodon Ask. Quando você tem a orientação objeto, né? A gente costuma pedir, né? Pede, quais são os campos aqui, e essa classe toma uma decisão baseada nos campos de outra classe, né? Isso é uma falha. Isso é uma falha de orientação objeto. Você tem que dizer para outra classe qual operação ela deve fazer. Entendeu? Então, por exemplo, lá no negócio do header, né? Eu criei uma classe tracking e eu só passei os headers e falei assim, aplica. Tipo, eu não quero saber como ele aplica. A classe de cima, ela tem que saber de uma coisa, assim, tem um header ali, né? O tracking é feito no header e foda-se. Não tem que saber mais nada, né? E esse código tem que se replicar em todos os cantos, né? Então essa é uma das preocupações, né? E aí eu estou sempre preocupado em saber se os nossos engenheiros eles estão cientes ou não de como as coisas têm que ser bem feitas. Eles estão cientes dos padrões de qualidade da comunidade Java, do código Java. E aí você pode pensar assim, Vitor, mas assim, a comunidade Java que se foda, eu tenho meu projeto aqui, eu tô preocupado com o meu projeto. Não é assim, bicho. Não é assim, porque assim, o seu projeto precisa de desenvolvedores. E desenvolvedores, eles vão vir com padrões que a comunidade tem, né? Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa, né? Eu era arquiteto, e a gente contratou um desenvolvedor C Sharp para desenvolver Java, né? E aí ele chegou, ele me passou a pull request, eu comecei a olhar pull request, eu não tava entendendo o código. Eu não tava entendendo o código. Aí eu falei assim, cara, só uma coisa assim, por que estão todas as. Por que estão todos os parâmetros como. Por que tem essas classes, essas inner class aqui? E por que, esse código nem. Eu pensei, esse código nem compila, né? Tá umas inner class aqui sem ponto class. Tá umas. Você está chamando a classe aqui do nada, parâmetro estático em classe. Ele, não tô fazendo isso. Eu falei, você tá o código aqui. E aí ficou no momento que ele me falou, não, isso não é inner class, isso é variável. Eu falei assim, você tá usando letra maiúscula em variável em Java? Ele, é. Eu falei, vamos fazer o seguinte, faz o seguinte. Eu falei assim, cara, a gente. E aí, esse é uma das grandes vantagens de se usar convenções, né? Convenções de código, né? É diminuir a carga cognitiva. Se você olha para convenções de código, que muita gente olha e acha frescura, né? Eu lido com isso muito, né? As pessoas acham frescura. Isso é frescura, isso é frescura. Não, não. Convenções de código existem para diminuir a carga cognitiva ao ler um código. Então, quando você lê um código, já identifica ali o que é variável, o que é clássico, o que é inner class, o que é não sei o que é string, né? Você é o quê? Você não precisa gastar tempo entendendo. Seu cérebro, eu não vou nem falar você, né? Porque talvez você ache que é algo consciente, né? É uma preguiça. Não, o seu cérebro não precisa gastar tempo entendendo aquilo. Ele já vai identificando as coisas no subconsciente e já vai aceitando algumas coisas, né? Quando você não usa os padrões, né? Por exemplo, uma vez eu peguei um código C, Java, né? Que ele era escrito como se fosse código C++. Inclusive, a pessoa falou para mim assim, autoclosei é besteira. Eu olhei assim, o quê, amigo? E o cara escrevia o código Java como C++. Só que era um código difícil de ter manutenção, difícil de compreender, né? Talvez para alguém que está desenvolvendo C++, ele é difícil de compreender, mas ele tinha uma outra série de problemas, né? Porque as pessoas que vão ler aquele código, vão trabalhar com aquilo, muitas vezes não são desenvolvedores que C++, é um código Java, né? E aí eu falei pra ele, não, você tem que usar Closable. O cara não aceitou, acabou. Aí foda-se, né? Depois achou um bug lá, um resource leak, porque ele não tinha fechado as coisas, né? E aí eu assim, não, mas precisa fechar agora. Beleza. Então a gente precisa refatorar esse código para usar o quê? As funcionalidades da linguagem, né? E aí eu trouxe esse código mais perto do que deveria ser um código Java, né? Que o Java tem muitas funcionalidades que podem ser usadas ali, né? Então, isso é o quê? É alinhar ao código aos padrões de projetos, né? Aos padrões de código, as convenções de código, né? E aí você estava pensando, você falou do 10. Porque assim, um dos perfis. Eu tô falando aqui de um ponto de vista de um perfil de sênior que ele não parte do pressuposto que todo mundo é um bosta e ele é bom.
né? Que, assim, tem dois perfis de desenvolvedores, né? Os desenvolvedores sêniores. Aquele cara que se acha o Odobogogodó, que ele é a estrelinha que surgiu no céu e que, tipo, ele é foda pra caralho e ele surgiu do nada, né? Surgiu do nada e todo mundo é um bosta, né? E tem aquele outro cara que compreende os processos de aprendizado e entende que o papel dele ali é compartilhar aprendizado. Porque pensa só o que eu falei aqui no começo, né? Eu falei que existia um processo de code review e que um engenheiro sênior sentou do meu lado e me deu várias dicas no começo, né? E eu fico pensando assim, cara, se eu não for esse engenheiro sênior aqui, que senta do lado das pessoas, e hoje nem o processo de sentar do lado existe mais, né? Porque a pull request é algo muito frio, né? Antigamente era mais, a gente pegava um cafezinho, sentava e ia ler o código ali, né? A pull request, ela é um processo mais impessoal, né? Que ela foi feita para projetos open source também, né? E eu tô falando de um processo, assim, o code review, eu tô falando de um processo ali bem engessado, waterfall, lá de 2006, tá, galera? Assim, não tô falando mal de pull request, não, tá? Se eu não sentar do lado dos engenheiros júniores, né, e ensinar para eles tudo aquilo que eu aprendi nesses meus 20 anos de carreira, não vai surgir Vitos daqui a 20 anos. Não vai ter engenheiros como eu daqui a 20 anos, né? Vai ter um monte de cara ressentido ali que odeia Java, odeia tudo, por quê? Porque foi maltratado, né? E esse é um perfil que muitas vezes nas redes é tratado com piada como o 10 vezes engineer, né? Que aí você acha que aquilo ali é uma qualidade. Não, assim, esse cara aqui ele é arrogante, que ele acha que ele resolve tudo, que só ele é foda. Isso aí é um problema para os projetos. E não sou eu que estou dizendo isso. Não coloque em mim essas palavras que eu estou colocando na minha boca, né? Eu tirei essas palavras desse livro aqui, ó, o Projeto Fênix, né? Esse livro, apesar que ele fala de DevOps, né? Mas ele é sobre gestão de TI, né? Eu gosto bastante desse livro aqui, gostei bastante desse livro, né? Esse livro, ele é um romance, né? Por incrível que pareça, ele é um romance, né? Entre muitas aspas aqui, né? Porque ele é um livro técnico, ele conta a história de um gestor que pega um departamento ali que está num lamaçal que não produz nada, que tem ali um 10 vezes engineer que faz tudo, resolve tudo, e as pessoas não conseguem entender o código dele, né? E tem outras pessoas que tentam fazer as coisas e não conseguem até que chegar ao ponto que chega no gargalo dele, né? Aí ele resolve de maneira grosseira, fala assim, vocês não sabem, não sei o que, é assim que resolve, é tão fácil, não sei o que, não sei o que. E é assim a gestão desse departamento, né? E aí o cara começa a ajeitar. E um dos grandes problemas dele é esse engenheiro, esse 10 vezes engenheiro, 10 seed engineer aí, né? Por que ele é um dos grandes problemas? Porque assim, isso eu já senti muito isso, né? Quando a gente é muito produtivo, a gente começa a acumular muito código na nossa mão, né? A gente começa a fazer coisas da maneira como a gente quer fazer. E aí volta para a PR, né? A PR é uma solução para isso, porque a pull request é uma solução para isso, porque quando o outro revisa o seu trabalho, né? O outro acaba assimilando o seu conhecimento, e aí você acaba conversando com ele, né? Então, muito do seu trabalho fica na sua mão. E se você não está preocupado com a comunicação com o código, como aqueles sistemas se comunicam para os outros, né? Só você vai conseguir compreender aquilo e só você vai conseguir resolver aquilo. E no fundo, você é o gargalo, né? Eu gosto bastante da ideia desse livro aqui, porque esse livro, né, o Projeto Fênix, ele trabalha com a ideia de que, cara, desenvolvimento de software é linha de montagem, né? É produção fabril, né? Queira você ou queira não, que seja artesanal ou não seja. Você tem ali departamentos que têm outputs que eles produzem, que pessoas fazem trabalhos, né? E aí ele faz uma correlação ali com Fordismo, eu nem vou lembrar da parte mais teórica ali da gestão, né? Faz bastante tempo que eu li ele quando eu estava fazendo MBA em 2020, né? Da gestão taylorista, fordista, Fordismo eu sei, né? O taylorismo eu já me confundo um pouco, né? E aí ele vai trabalhar um pouco dessa questão da gestão, né? E ele vai trabalhar assim, cara, se você não remover o gargalo, né? Essa é uma ideia muito legal. Se você tem um processo, o ponto que você tem a olhar é o gargalo. Isso aí você pode usar até para otimização de código, assim. Se você tem um processo e você quer otimizar o seu código da sua aplicação, você não precisa olhar de lugar nenhum. É o gargalo. É o gargalo que dita a velocidade, tanto do que vem antes quanto do que vem depois.
né, do que vem depois, porque ele dita a velocidade que ele produz o resultado, né, e aí se já que ele é o gargalo, todo mundo é mais tem uma vazão melhor do que ele, né. O que vem depois vai ficar esperando coisas dele, né? E ele dita o que vem antes porque ele forma uma fila. Ele atrasa o trabalho das pessoas que vêm antes. Então, o gargalo é o grande problema. Então, você tem que resolver o gargalo. E como é que você pode resolver o gargalo do ponto de vista de pessoas que acumulam atividades, né? Compartilhamento de informação, treinamento de profissionais, ou delegar informação, porque muitas vezes a pessoa acumulou porque ela não delegaram, deram tudo para ela. Ah, ele resolve mais, ele resolve mais, ele resolve mais. Ele resolve mais, ele resolve mais. Que pode ser até ruim para ela, né? Eu já contei aqui que no meu primeiro trabalho, eu era o cara que ficava na fase de teste resolvendo os bugs das funcionalidades, né? E aí o que acontecia, né? Basicamente 50% do código tinha meu dedo lá, né? Por quê? Porque eu resolvia o bug, assim, era fase de teste muito longa, eu ficava resolvendo o bug, né? E aí o que acontecia? Quando iam encontrar bugs, né? As pessoas olhavam, quem foi a última pessoa que mexeu nesse código? Foi o Vitor. E aí botava nas minhas costas, né? Falava que botava em outro lugar, né? Botava nas minhas costas a culpa do bug, enquanto não era minha culpa, né? Eu estava dentro de um processo e eu respondia ao processo. Isso é muito interessante, porque muitas vezes, né, o nosso trabalho ele não é só fruto do nosso intelecto, ele é fruto da condição que a gente está, é a condição que a gente está dentro de um processo. Esse processo ele pode ser ali um processo terrorista, um processo fordista, né? No fundo ali era um processo fordista, onde você tinha ali as pessoas testando e corrigindo bug para voltar para as pessoas retroalimentado ali, né? Ele tinha uma esteira de produção, né? Uma esteira de produção com a divisão de trabalho bem especificada ali, né? Mas a gente tinha esses processos, né? E a culpa não era minha, a culpa era do processo. O processo que era mal engendrado, e as pessoas nem refletiam sobre o processo, né? Essa é outra questão. As pessoas não refletem sobre o processo, né? O bom engenheiro, ele reflete sobre o processo. Ele entende o processo na qual as pessoas estão inseridas, né? Aliás, engenharia, né? Muita gente brinca que engenharia de software, né? É a parte soft da engenharia, né? Mas toda engenharia é a parte soft, né? Assim, a engenharia civil, ela não faz cálculo estrutural. Quem faz cálculo estrutural é o cálculo estrutural, né? A engenharia mecânica também não faz cálculo, quem faz cálculo estrutural é o cálculo estrutural, né? Óbvio que, tipo, tem o cálculo estrutural de um, cálculo estrutural de outro, são diferentes, né? Mas a engenharia, ela é aquela disciplina que olha para o processo, né? Olha ali, cara, como é que a gente está fazendo os tickets? Como é que está a divisão do trabalho interna? Se você não olhar para isso, se você não pensar, tipo, cara, como é que eu posso fazer isso de forma inteligente? Você perdeu o bonde. Você perdeu o bonde assim, tem pull request, foda-se pull request, não vai funcionar. Tem gestão de projeto, foda-se, tem gestão de projeto, não vai funcionar. Cara, não vai funcionar nada. Se você não racionalizar sobre o processo, nada funciona. Sobre como as pessoas estão envoltas no processo, nada funciona. Entendeu? Você tem que olhar para as pessoas e para os processos. Né? Uma empresa ela não existe. Você já parou para pensar nisso? Que uma empresa ela é um mero mito criado, né? Existem pessoas envolvidas em processos, né? E aí sobre um CNPJ ali, que é uma burocracia, né? Então, aquelas pessoas, elas estão envoltas em processo, elas estão produzindo algo para a sociedade, que as pessoas vão consumir ou não, né? E aí, assim, se as pessoas estão bem no processo, elas estão bem encaixadas, elas estão conscientes do papel dela, elas estão conscientes do que vai ser cobrado para elas vão produzir de forma legal, creio eu, né? Se não for produzir, aí você tem que tomar uma atitude de um bom gestor, né? Falar assim, então, fulano, passa no RH ali que as meninas querem conversar com você, né? O pessoal da RH quer conversar com você. Passa lá porque tem um assunto importante lá para tratar, né? Leva a sua carteira de trabalho, tá? Você tem, sim, se as pessoas não querem se envolver no processo, você tem que tomar uma atitude ali, né? Você não vai ficar cuidando de bebê, né? A gente espera que as pessoas sejam adultos, né? Aliás, assim, é até bizarro, né? Que a gente espera que as pessoas sejam adultos e a gente dá videogame pra elas, né? Videogame é coisa de adulto também, né? Mas, assim, tipo, é uma grande contradição aí da contemporaneidade, né? Mas voltando aqui, né? Voltando ao processo de pull request. Falei aqui bastante do 10 vezes engineer, como esse perfil, ele é problemático, né? Porque, assim, se esse perfil ele existe, cara, seja o momento de ou você dividir as tarefas da pessoa, ou você promover a pessoa. Promove a pessoa e fala assim, cara, agora você não vai olhar para código, você vai olhar para as pessoas. Olha para as pessoas, eu vou te cobrar pelas pessoas, entendeu?
Você tem que passar sua informação para as pessoas. Você vai mentorar as pessoas. Você agora virou um especialista. Você vai mentorar as pessoas, você vai aconselhar elas, né? Então, esquece de ficar escrevendo código feito um louco aí, né? Eu falei sobre o processo de pull request, que assim, o processo de pull request, ele é muito mais do que só aprovar ou desaprovar o código que tá ali, né? Ele não é para ser um processo chato, apesar que ele é um processo muito chato, né? Eu esqueci de falar de IA, né? A IA que eu falei que ia falar de IA, assim, que... será que a IA tá ajudando nisso? Eu tenho minhas dúvidas. Aliás, eu gosto de recorrer muito a um outro livro que eu li há bastante tempo, que eu gostaria até de reler, visto a IA, que é um livro que fala de IA. Um livro que fala de IA, que é o Guia dos Mochileiros das Galáxias, né? Caso você não lembre do Guia dos Mochileiros das Galáxias, ou você não viu, né? Assiste o filme aí, se quiser, tem um filme muito legal, né? Não tão legal quanto o livro, mas tem um filme muito legal, que ele conta a história, toda a história se baseia assim, porque primeiro que existiu a civilização mais avançada que existiu na história, que eram os ratos, né? Até uma ironia ali, porque se você olhar para a história da Segunda Guerra Mundial, né? Os ratos eram retratados como os povos subalternos, né? Na ideia eugenista, os ratos eram os povos subalternos, né? E ali ele bota como os povos mais avançados, ou seja, ele subverte a lógica nazi-fascista ali, né? Que eu gosto bastante desse ponto que ele bota os ratos, né? Eram os ratos, as civilizações mais evoluídas, né? Eram os ratos, os golfinhos, aí lá embaixo, muito depois, tinha os humanos, né? Os ratos criaram a Terra, os golfinhos eram os seres mais inteligentes da Terra, né? Tanto que eles sabiam que a Terra ia acabar, e os humanos eram o povo lá que estava por ali, né? Na verdade, os humanos eram o povo que eles eram uma grande máquina, que eles iam definir todas as respostas sobre a vida, o universo e tudo mais, né? E a vida, o universo e tudo mais era uma das perguntas, né? E aí o que acontece, né? Os ratos, eles criam uma grande máquina, né? E essa grande máquina, ela foi feita para calcular os parâmetros da vida, responder a pergunta sobre a vida, o universo e tudo mais, né? Eles constroem essa máquina, o grande pensador, demoram anos, faz a pergunta, o grande pensador demora milênios para responder essa pergunta, e quando ele pergunta, ele fala assim, a resposta é 42. Aí o Tom fica assim, opa, peraí, assim, você não elaborou a pergunta bem. Se você não elaborou a pergunta bem, eu não posso dar bem as respostas, né? E aí ele cria a humanidade, que a humanidade seria aquela grande máquina que ia elaborar a grande pergunta. E essa grande pergunta ia dar a grande resposta, né? Que eles queriam, né? De qual o sentido da vida, do universo e tudo mais. Dialoga um pouco ali com o desespero filosófico. Tem um monte de questões que eu acho interessante. Ela é uma literatura pop, bem simples, mas ele trata de diversos temas que eu acho bem interessantes, né? E aí aí eles elaboram essa questão, né? Mas eu fico muito com essa história de, tipo, se a gente não tem boas perguntas, a gente não tem boas respostas. E não adianta a gente ter boas LLMs, boas ferramentas como Cursor, blá, 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 se a gente não faz boas perguntas, se a gente não dá boas entradas, né? E eu vejo que, assim, dado ao avanço das LLMs, eu vi que houve o quê? Houve, a princípio, um aumento do volume de código, né? As pessoas estão produzindo mais código, mas a qualidade é a mesma. Por quê? Porque esse código ele é fruto das perguntas e das requisições que as pessoas fazem. Se as pessoas não conseguem criar abstrações e jogar abstrações dentro daquele código, ou pelo menos conversar com a LLM para a LLM te ajudar a criar as abstrações, você não vai criar essas abstrações, elas não vão surgir. E aí você vai ter mais código e mais código e mais código numa produtividade absurda que gera esses resultados. Então, assim, a LLM não tem ajudado, do meu ponto de vista, do que eu tô vendo, tá? Beleza. Tá, galera? Assim, vai com muito cuidado aí, né? E a gente tem, meu time todo, tem Cursor ali, tem Copilot, né? Eu não tô vendo ali uma melhoria na qualidade do código. Por quê? Porque, assim, as pessoas estão ali dando os mesmos inputs. Eu vejo ali uma melhoria, assim, na formatação, eu vejo que, assim, a mensagem de log tá um pouquinho melhor produzida ali, né? Mas falta uma abstração, falta entender o que tá acontecendo ali, né? E aí eu até pergunto para as pessoas, cara, pergunta para a LLM o que ela acha que pode melhorar nesse código. Pergunta para ele, faz a LLM fazer o code review básico ali, né? Tipo, e aí, esse código tá bom ou não tá bom? Dá para mudar ou não dá para mudar? Aliás, o cursor, acho que ele tem uma funcionalidade dessa, que você pode perguntar ali se aquele branch vai inserir bug ou não vai inserir bug, né? Ou se fazer uma revisão daquele branch. O cursor tem essas funcionalidades, né? Mas eu não tô vendo isso, né? Por quê? Porque, assim, se você não dá para as pessoas uma visão de engenharia de software, de entender o processo, entender o que é pull request, entender porque você usa um branch,
né? Assim, a gente não tem visto tanto esse código massivo, né? Agora deu uma reduzida. Por quê? Porque a gente começou a limitar. Falei, cara, essa PR tá muito grande, você tá mexendo muitos pontos, né? Ou você tá mexendo. Porque por que você tá mexendo nessa classe, né? Qual que é, por quê, né? Ou por que você tá implementando tal coisa? Por que não usa tal classe, né? Isso é um bom pull request. É uma pessoa olhando o código que vai entender, né? E a gente, eu pelo menos eu não tenho visto isso, eu não tenho visto esse salto de qualidade. Eu não vi esse salto de qualidade. Não, 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 muito pelo contrário, né? Eu vi sendo coisas toscas, sendo mal feitas, né? Há 2 semanas atrás eu estava pegando um teste end-to-end, né? Onde a resposta a resposta HTTP era validada com regex. E eu olhei assim, cara, tá errado isso aqui. Tá pegando uma resposta HTTP, jogando um regex aqui pra validar se ela tá certa. Tipo, isso aqui tá claramente sendo feito por IA, né? Era absurdo. Só que eu falei assim, bicho, isso é um JSON. Olha se tem um campo tal, olha se tem um campo tal. Lê o JSON, olha se tem um campo tal. Compara o campo tal. Faz as perguntas que você quer pro JSON, né? Infelizmente era Python. Eu não conheço muitas bibliotecas Python, né? Se fosse em Java, eu usava ali um AssertJ para fazer a validação bem legal, bem alto nível, ali perguntando assim, tem um campo tal, o campo tal é um número, o campo tal é um valor tal, né? Eu usava para criar uma DSL, né? Então, galera, meia hora de cafezinho aí, né? Espero ter te ajudado uma coisa, né? Nesse cafezinho aqui eu falei que, assim, o que é pull request? Como é que a gente pode olhar com essa pull request? Como uma pull request se insere dentro de um processo de engenharia de software, né? O que é processo de engenharia de software? Propus literatura para você olhar. Aliás, se você não quer ver esse livro aqui, o Projeto Fênix, né? Ele tem um apêndice aqui que é a parte... são os recursos, né? Que é a parte teórica, né? Ali tem essa maior parte é uma novela. Se você não quiser ver a novela, eu acho que ele tem um livro que é a teoria por trás do Projeto Fênix, do mesmo autor. O autor chama Jenny Kim, né? Não é Janequine, né? É Jenny Kim. Tipo, Jenny, Gene, Kim. Kimberly, sei lá, alguma coisa, né? Não é eu falei Janequim para ser Janequine, né? Não é Janequine. Eu recomendo bastante esse livro é legal, é divertidinho, assim, você vai passar muita raiva você vai se desesperar com o gestor ali que pega aquele projeto tosco, que fala assim, aliás, foi através desse livro que eu tirei uma ideia que eu acho que eu falei ontem, né? Que eu falei em algum vídeo anterior, né? Que às vezes quando a gente tem esses sprints atrasados, que a gente requer um monte de hora extra, no fundo isso aí é um problema de gestão, né? Foi através desse livro que eu entendi, cara, isso é um problema de gestão. Não é um problema de o projeto estar atrasado, é um problema de gestão, né? Não são os desenvolvedores que tem que resolver problema de gestão, né? Não é o desenvolvedor fazendo hora extra que tem que resolver problema de gestão. É um problema de gestão, né? Assim, se você perde seu Natal com um projeto, é um problema de gestão. É um problema de gestão. Esse livro, ele fala um pouco disso, né? E aí, se o chefe discorda disso, diga esse livro. Dá esse livro de presente pra ele. Fala assim, tem um presentinho aqui pra você ler aqui, um negocinho aqui, né? Vai ler lá, né? Então, galera, esse foi meu cafezinho de hoje, né? Eu agradeço aí para quem assistiu até o final, assim, não é todo mundo que tem 32 minutos aí para ver um cara falando sem animação, sem bolinhas pulando aqui, sem memes da Nazaré, às vezes eu ponho meme da Nazaré. Vai ter algumas referências aqui dentro principalmente a pirâmide, acho que a pirâmide de code review e esse livro, né? Então, assim, vai ter essas referências aqui na descrição, dá uma olhada na descrição e eu te agradeço e bom cafezinho para você. Valeu!